Aqui vai algo aleatório, mas é bom demais para não tentar. Qual luxo flutuante Steven Spielberg possui, que é maior que um campo de futebol? E tente isso também. Qual tema de design surpreendente ele colocou na mansão em Pacific Palisades? Pode até parecer que ele mora na Terra-média. Arrisque nos comentários, já já revelo a resposta. Mas antes de chegarmos às respostas, bem-vindo ao The Verst Mestres da Música. Eu sou Dick Carlson. Hoje estamos destacando a lenda por trás das câmeras, Steven Spielberg. Fique ligado para descobrir a jornada inesperada que transformou um garoto quieto e imaginativo em um dos cineastas mais ricos e poderosos do mundo. Para entender o homem por trás dos filmes mais icônicos, é preciso voltar ao início, pois os primeiros anos de Spielberg trazem reviravoltas decisivas. Stephen Allen Spielberg nasceu em 18 de dezembro de 1946 em Cincinnati, Ohio, mas ele não foi criado em um único lugar. Sua família mudou-se com frequência de Ohio para Nova Jersey e depois para Phoenix, Arizona. A infância de Stephen foi marcada por constante sensação de mudança. Nesses anos, sua imaginação começou a criar raízes. Quando criança, sentia-se um estranho. O casamento turbulento dos pais terminou em divórcio. Isso teve um impacto duradouro nele. Em vez de olhar para fora, Spielberg se voltou para dentro, escapando para mundos de fantasia só dele. Aos 12 anos, Steven já usava a câmera 8mm do pai, enquanto as outras crianças brincavam fora. Ele recriava dramas da Segunda Guerra Mundial no quintal e filmava invasões alienígenas com soldadinhos de brinquedo. Ele não apenas apontava a câmera, mas também editava e dirigia esses filmes. Aos 16 anos, ele levou as coisas para outro nível. Ele escreveu e dirigiu o longa de ficção científica Firelight, produzido em casa com baixo orçamento. O filme, com início, meio e fim, foi exibido em um cinema local de Phoenix, e ele cobrava 75 centavos pelo ingresso. A história era sobre alienígenas que capturam humanos para um zoológico espacial. Já apareciam traços de contatos imediatos e ET. O caminho de Spielberg para o sucesso não foi fácil. Ele tentou entrar 2 vezes na escola de cinema da Universidade do Sul da Califórnia, mas foi rejeitado ambas as vezes. Isso teria sido suficiente para fazer a maioria dos jovens diretores desistirem, mas não Steven. Em vez disso, ele encontrou um jeito de entrar no estúdio da Universal. Sem crachá, ele se vestiu como se fosse do local. Entrou, circulou pelos sets, fez anotações e aprendeu o máximo possível. Sua grande chance veio aos 20 anos. Ele dirigiu um curta-metragem chamado Ambulim, uma história simples sobre 2 caroneiros que chamou a atenção de Sidney Sheinberg, um executivo poderoso da Universal. Sheinberg ofereceu a Spielberg um contrato de cinema de verdade. Aos 20 anos, Steven Spielberg foi o diretor mais jovem a assinar um contrato de longo prazo com um grande estúdio de Hollywood. Esse momento não apenas abriu uma porta, mas deu início à jornada de um dos maiores cineastas da história. Os primeiros anos de Steven Spielberg na Universal foram seu campo de treinamento em cinema. No início dos anos 1970, ele dirigiu episódios de séries populares como Night Gallery e Colombo, que não pagavam muito. Eles lhe davam tempo no set, e ele aproveitava cada minuto como uma aula de movimento de câmera e atuação. Seu primeiro grande ponto de virada veio em 1971 com um suspense feito para a TV chamado Duel. Ideia simples: motorista solitário perseguido por caminhoneiro sem rosto em estrada deserta. A direção de Spielberg fez disso um sucesso, levando críticos a chamá-lo de visionário, quando deveria ser só mais um especial de TV. Então, em 1975, tudo mudou. 27 anos, Spielberg dirigiu Tubarão. O que começou como uma filmagem difícil no mar virou um sucesso de bilheteria. Tubarão não só assustou as pessoas fora d'água, foi o primeiro grande blockbuster de verão e tornou Spielberg famoso mundialmente. Depois, ele lançou vários clássicos que marcaram gêneros. Entre eles estavam Contatos Imediatos do Terceiro Grau, em 1977, Os Caçadores da Arca Perdida, em 1981, e E.T., o Extraterrestre, em 1982. Cada filme inovou tecnicamente e trouxe histórias emocionantes, comprovando o talento de Spielberg como diretor. Em meados da década de 1980, ele estava pronto para mostrar um lado diferente. Em 1985, A Cor Púrpura marcou uma mudança ousada. Era muito humano
emocional e bem diferente dos gêneros de ficção científica ou aventura pelos quais era famoso. Críticos ficaram surpresos e impressionados, e o filme recebeu 11 indicações ao Oscar, provando que Spielberg lidava com histórias delicadas do mundo real, tão bem quanto com grandes espetáculos. Com o sucesso, Spielberg ficou rico e passou a construir seu próprio mundo. Comprou uma casa em Coldwater Canyon, Los Angeles, um refúgio tranquilo nas colinas. Em seguida, ele adicionou uma casa de praia em Malibu à sua coleção. Assim começou um portfólio imobiliário que se espalharia pelas duas costas. Enquanto isso, Spielberg seguia inovando. Em 1984, ele cofundou a Amblin Entertainment, sua primeira produtora, batizada com o nome do curta-metragem que lançou sua carreira, Amblin. Spielberg começou a produzir histórias além das suas próprias, apoiando diretores emergentes e moldando Hollywood nos bastidores. Sua vida pessoal também estava mudando. Em 1985, Spielberg se casou com a atriz Amy Irving. Eles tiveram um filho juntos chamado Max, mas o relacionamento não durou. Em 1989, o casal se divorciou em um dos rompimentos de celebridades mais caros da história de Hollywood. Segundo relatos, custou a Spielberg cerca de 100 milhões de dólares. Então, a década de 1990 marcou uma nova era na vida de Steven Spielberg, tanto pessoal quanto profissionalmente. Em 1991, ele se casou com a atriz Kate Capshaw, que havia estrelado Indiana Jones e o Templo da Perdição. Eles formaram uma família mista com 7 filhos, e a paternidade marcou profundamente a identidade de Spielberg. Ele afirmou que ser pai era seu maior orgulho, mas isso não o fez diminuir o ritmo. Em 1993, Spielberg viveu o que muitos consideram o ano mais importante de sua carreira. Naquele verão, ele lançou Jurassic Park, uma mistura inovadora de animatrônicos e CGI que trouxe dinossauros à vida de forma impressionante. Poucos meses depois, ele lançou A Lista de Schindler, um drama angustiante em preto e branco sobre o Holocausto. O contraste foi grande. Um filme liderou as bilheteiras, o outro lhe deu prêmios, primeiro Oscar de melhor diretor. Naquele ano, ele mostrou que seus instintos narrativos abrangiam espetáculo e emoção humana com igual intensidade. Em 1994, Spielberg se uniu a Jeffrey Katzenberg e David Geffen para formar a DreamWorks SKG, seu próprio estúdio de cinema em grande escala. Foi uma jogada ousada. Agora, além de cineasta, ele se tornou um magnata da mídia. Os sucessos seguiram e, em 1998, O Resgate do Soldado Ryan lhe deu o segundo Oscar de melhor diretor. Depois vieram Minority Report, Prenda-me se for capaz e Guerra dos Mundos, todos lançados entre 2002 e 2005. Nesse ponto, seu sucesso era criativo e financeiro. Ele ampliou seus investimentos imobiliários. Para combinar com a escala do seu sucesso, ele comprou uma deslumbrante propriedade em Pacific Palisades, com mais de 1.800 metros quadrados. Era tudo menos comum. A casa tinha rampas em espiral, um vinhedo e até um home theater com tema de Hobbit. Era uma homenagem ao seu amor de longa data por fantasia. Na costa leste, ele comprou uma propriedade em East Hampton, cercada por jardins planejados e vista para o Atlântico. Em Manhattan, ele comprou um elegante apartamento no San Remo, um dos prédios mais exclusivos de Nova York, com vista para o Central Park. Ele também passou a voar comprando um jato Gulfstream G650 de matrícula N900 KS1, um dos jatos particulares mais rápidos e luxuosos do mundo. Quando o assunto era carros, Spielberg tinha uma paixão discreta por modelos elegantes e potentes. Sua coleção tinha Teslas e às vezes um Aston Martin. Nos anos 2000, Spielberg já era um dos diretores mais bem-sucedidos de Hollywood. Ele era pai, chefe de estúdio e ainda assim um contador de histórias em busca da próxima grande ideia. No fim dos anos 2000, Steven Spielberg já havia transformado o cinema e sua influência e riqueza só aumentavam. Graças à sua participação acionária na DreamWorks e a uma longa lista de parcerias cinematográficas lucrativas, Steven Spielberg tornou-se oficialmente um bilionário, mas o mais impressionante é como ele continua ganhando dinheiro. Boa parte da fortuna dele vem de royalties dos parques da Universal. Filmes icônicos como Jurassic Park, E.T. e Tubarão têm brinquedos e atrações permanentes em parques pelo mundo.
Steven Spielberg recebe uma porcentagem. Ele ainda recebe parte dos lucros de seu catálogo, cujos filmes já somam mais de 10 bilhões de dólares em bilheteria mundial. O nome de Steven Spielberg ainda atrai atenção, investimentos e público. Recentemente, seu trabalho ficou mais pessoal e realista. Filmes como The Post, lançado em 2017, e Os Fabelmans, lançado em 2022, apresentam um estilo mais silencioso e reflexivo. Os Fabelmans representou um momento de ciclo completo. É um filme autobiográfico sobre sua infância, o divórcio dos pais e como o cinema virou sua maneira de entender o mundo. Em 2025, o patrimônio líquido de Steven Spielberg é estimado em 5,3 bilhões. Esse sucesso fez seu estilo de vida refletir essa escala, de forma pessoal e discreta, sem ostentação. Uma de suas compras mais famosas é seu mega iate Seven Seas, nomeado em homenagem aos seus 7 filhos. A embarcação tem 358 pés de comprimento e custou cerca de 250 milhões de dólares para ser construída. Criado pelo construtor de iates de luxo Oceanco, o Seven Seas inclui um cinema privativo, um heliponto, uma academia e uma piscina de borda infinita. Trata-se de uma casa flutuante, geralmente ancorada no Mediterrâneo ou Caribe, conforme a estação. Apesar do luxo, o foco principal de Spielberg sempre permaneceu o mesmo. Ele segue à frente da Amblin Partners, orientando novos cineastas e produzindo projetos. Enquanto colegas desaceleram, Spielberg não pensa em se aposentar. Para ele, fazer filmes não é só um trabalho, é seu ritmo diário. Hoje, Steven Spielberg é mais do que um cineasta, ele é um símbolo de excelência na narrativa, legado cultural e visão duradoura. Ao longo de sua carreira, Steven Spielberg conquistou mais de 150 prêmios importantes, incluindo 3 Oscars, 9 Globos de Ouro e o prestigioso prêmio AFI pelo conjunto da obra. Ele também foi condecorado com a Medalha Presidencial da Liberdade, maior honraria civil dos Estados Unidos, por suas contribuições às artes e à história. 7 de seus filmes foram preservados pelo Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos, assegurando que futuras gerações estudem e recordem o impacto emocional, visual e cultural de sua obra. Mas a influência de Spielberg não se limita ao entretenimento. Ele cofundou a Fundação Shoah, uma organização dedicada a preservar depoimentos em vídeo de sobreviventes do Holocausto. É uma causa muito próxima ao seu coração e que reflete seus valores mais profundos. Seu impacto foi reconhecido mundialmente no Reino Unido. Ele recebeu o título de Cavaleiro Honorário, uma rara demonstração de respeito a um cineasta que transcende fronteiras. Colegas o descrevem como obsessivamente preciso. Ele exibe filmes em seu cinema particular em casa, estuda roteiros e mergulha fundo em pesquisas antes de tomar uma decisão criativa. Apesar de sua fama, Spielberg é uma pessoa muito reservada. Ele raramente é visto em festas de Hollywood e evita os holofotes, a menos que esteja relacionado ao lançamento de um filme ou à temporada de premiações. Seu foco permanece no ofício e nas pessoas que ama. Ele moldou o blockbuster e redefiniu o que os filmes poderiam significar. Por trás da câmera sempre houve um garoto buscando maravilhas, um pai atrás da verdade e um homem construindo um legado com luz e amor. O que mais te surpreendeu na trajetória de Steven Spielberg? Compartilhe nos comentários e, se gostou da história, continue acompanhando. A jornada de outra lenda está chegando.